Você já parou para pensar que talvez o motivo de você não prosperar hoje não tem nada a ver com a sua falta de esforço ou conhecimento, mas sim com coisas que você ouviu quando era ainda uma criança? Hoje nós vamos explorar isso mais a fundo. E já aproveita e, por favor, coloque o seu curtir, se inscreva no canal e ative o sininho. Então hoje a gente vai começar a identificar essas crenças que estão enraizadas dentro de nós desde a nossa infância. Mas antes é muito importante entender como que essas crenças são formadas dentro de nós. Gente, nós viemos ao mundo luz, livre de julgamentos, livre de tudo, não sabendo o que é certo e errado, porque isso é uma definição que nós adquirimos conforme a gente vai crescendo, tá? Da mesma forma que é certo para você, pode ser errado para mim, de acordo com as nossas vivências, com a nossa criação, com a nossa realidade, tá? Então, nascemos puros e quando a gente vai crescendo, a nossa massa cinzenta do cérebro, ela também está se desenvolvendo. Então, tudo que a gente observa, você pode perceber que as crianças da sua família, observem elas estão sempre absorvendo e copiando as coisas. Elas copiam o jeito dos pais falarem, elas copiam tios, elas copiam ídolos, elas copiam os heróis que elas assistem na TV. Então, tudo isso influencia na nossa programação, tá? Nós somos como uma máquina, nós somos programados desde pequenininho a pensar de uma certa forma. E essa programação, ela é dependente das pessoas que estão ao nosso redor, de como elas também pensam e do que é claro que a gente se identifica. Por exemplo, eu tenho um tio que eu amo muito e ele gosta de só vestir camisa azul. Eu vou começar a vestir camisa azul, porque eu quero ser como meu tio. Eu lembro muitas vezes a minha mãe, ela estava se arrumando e ela estava arrumando o cabelo. E eu ficava olhando para ela e falava assim: nossa, quando eu crescer eu vou ser igualzinha a minha mãe, eu vou ser linda igual ela. É muito engraçado, porque quando você é criança, você sempre tem um modelo, você sempre tem um ídolo que você quer copiar. Então a gente está copiando o tempo todo e absorvendo tudo isso. Aí vem a sociedade, que impõe regras de, para nós, é claro, não nos matarmos, né? Mas impõe regras, o que é certo, o que é errado, o que você deve fazer, o que você não deve. Aí vem a sua família, se ela é religiosa, que religião você vai seguir, qual religião você não pode seguir. Se a sua família Nossa, tá um barulho aqui atrás. Eu espero que isso não interfira no vídeo. Se a sua família ela é preconceituosa, é muito provável que você será preconceituoso também. Então, tudo isso vai entrando na nossa cabecinha e vai virando um monte de informação que nos torna as pessoas que somos hoje, tá bom? Então, essas programações, elas continuam, de acordo com as pesquisas, até os nossos 35 anos nós estamos em formação da massa cinzenta. Aos 35 ela para, aos 35 anos. Então, ela está totalmente formada. E ela desenvolve mais rapidamente na fase da infância. E é ali que nós começamos a absorver mais. É por isso que as crenças que foram programadas na nossa infância, elas às vezes são inconscientes, nós não conseguimos identificá-las. Mas hoje nós vamos trabalhar algumas delas, tá? E conforme a gente vai fazendo esses vídeos, a gente vai trabalhar muitas de outras crenças que nós temos em relação ao dinheiro, não só as faladas, mas como as vividas, e nós vamos também tentar identificar quais delas estão dentro de nós. Agora eu gostaria que você parasse o vídeo um pouquinho e fizesse esse exercício comigo. Ele é muito importante, gente, porque com esse exercício você começa a trazer a consciência de frases que podem estar te limitando a conseguir a sua independência financeira, tá? Então, vamos começar assim. Você pega um papel e escreve todas as frases que você ouviu quando era criança, não só dentro da sua casa, mas ao redor de seus amigos, na escola, na igreja,
na casa da sua avó. Eu cresci num ambiente onde os meus pais sempre brigaram muito por dinheiro. Não só meus pais, mas como meus tios, na casa da minha avó sempre foi uma briga por dinheiro. E muitas das frases como dinheiro não dá em árvore, você só pensa no meu dinheiro, você não consegue nada sozinho, rico é ganancioso, fulano é melhor do que outro porque ele tem mais dinheiro. Todas essas frases, elas ficam no nosso inconsciente. E depois a gente não entende o porquê que a gente não está crescendo. É por isso que é muito importante você anotar. Anote para você começar a identificar quais são as que você lembra, quais são as que estão em você. Agora que você já escreveu, a gente vai fazer o seguinte exercício. Eu vou falar sobre algumas das frases mais recorrentes para mim, tá? Mas tem muitas, gente, tem várias delas. Então, as frases que você gostaria que eu comentasse, por favor, deixa aí no comentário e a gente faz um vídeo separado, um live, explicando e falando sobre essas frases, tá bom? Mas vamos começar aqui com a famosa frase do dinheiro não dá em árvore. Se você for ver, essa frase não é muito da verdadeira, porque as frutas vêm da árvore e nós vendemos as frutas dão dinheiro, então dinheiro dá em árvore. Se você for ver, a árvore é com a árvore que a gente faz papel, a gente faz papelão, a gente faz embrulhos, então dinheiro vem de árvore. Que mais? Nós vendemos árvores no Natal, nós vendemos árvores para decoração. Então, dinheiro tá em árvore. Então, gente, essa crença de que dinheiro não dá em árvore, a gente pode reprogramar. Ela sim, ela dá em árvore. E você pode tirar dinheiro de todos os lugares. Basta você estar disposto a isso. Eu costumo pensar que isso é uma coisa que eu acredito muito. Nós conseguimos fazer tudo o que quisermos. O nosso maior problema é nós queremos. Nós queremos de verdade? Porque a pessoa que realmente quer e deseja, ela foca e ela vai e ela não desiste. Se você quer alguma coisa, você está sempre desistindo, o obstáculo, você, não dá, que não sei o que, dando desculpas, inventando histórias, é porque você não quer. Você realmente não sente aquilo que é para você. Então, você acaba não conseguindo. E a gente acaba culpando tudo ao nosso redor, falando que nada dá certo, é muito mais fácil culpar as outras pessoas, o ambiente, o nosso chefe, o trabalho. E assim a gente continua a vida. Só que não. Se nós não tivermos a autorresponsabilidade, nós nunca vamos tomar posse da nossa vida. Tudo que acontece ao nosso redor é nossa responsabilidade. Nós criamos a nossa vida. Nós criamos as situações ao nosso redor. Como nós criamos, nós não sabemos totalmente, porque muitas das coisas nós criamos inconscientemente. Mas é por isso que estamos aqui hoje. Para tornar isso mais consciente, certo? A próxima frase vai ser: para ganhar dinheiro, precisa trabalhar muito duro. Gente, eu fiquei pensando nisso, né? Mas olha ao nosso redor. Se isso fosse verdade, os faxineiros e os pedreiros, eles seriam as pessoas mais ricas do mundo, porque o povo que trabalha. Sabe, eu trabalhei em obra, eu vejo quanto aquele povo trabalha e trabalha fisicamente, é exaustivo, assim, exaustivo. E nem por isso eles são ricos. Então isso não é uma verdade, sabe? O dinheiro ele pode vir para você com easy joy and glory. A gente tem uma frase em inglês que eu costumo repetir, ele pode vir com facilidade, mas sem esse sofrimento todo. Mas depende de como você define essa chegada, esse recebimento do dinheiro. Outra frase.
Mulheres não devem ganhar mais que seus parceiros. Se você cresceu numa casa onde seu pai era mais machista, que a gente, eu não tô criticando, tá? Mas a nossa sociedade é muito machista. Faz pouco tempo que a gente começou a se abrir mais para o mercado, o mercado começou a se abrir mais para mulher. Essas frases ainda são muito comuns. E isso não vem só do seu pai, vem do seu avô. Aí fala, nossa, você ganha mais que seu marido. E isso não é só ruim para a mulher, é ruim para o homem também, porque tanto você quanto ele tá ali numa cobrança. Imagine pro seu parceiro, tipo, os pais dele julgando ele porque ele não ganha mais que você. E os seus pais já te julgando que você deveria ganhar menos. Então, ele sai como incompetente, você sai como, sei lá, uma trapaceadora, entendeu? Então, essa é uma crença social, tá? É uma crença social. Não estou julgando quem pensa, quem não pensa, mas estamos mudando, tá? E o importante é você tomar consciência dessa crença. Então, muitas vezes, você, mulher, não está conseguindo ganhar mais dinheiro, você gasta tudo o que você ganha, às vezes para não ganhar, para não ter mais que o seu parceiro, porque no fundo você acredita nisso. Você ouviu a sua vida inteira que você não poderia ganhar mais que ele. Então, às vezes, um trabalho que vai te dar um aumento, que vai fazer com que você cresça, você começa a criar situações para você sair do trabalho. Você não aceita aquele trabalho, você começa a reclamar. Aí você chega assim e fala, mas por que eu tô reclamando? É o trabalho que todo mundo gostaria. Você ouve isso das suas amigas, das pessoas ao seu redor, mas você não se dá conta que é você que está criando situações na sua cabeça para manter essa crença de que você não deveria ganhar mais que o seu parceiro. A outra crença. Pessoas como eu nunca enriquecem. Agora eu te pergunto, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas como eu? Como você se julga? Como você se identifica? Essa é uma crença, gente, que tem bem enraizada a baixa autoestima, tá? A falta de merecimento, não saber se dar valor, se achar inferior às outras pessoas. Então, essa é uma crença que tem enraizada muitos medos. Se você tem essa crença, a gente vai começar a trabalhar mais tarde. Fique consciente que isso está relacionado a tudo isso e há mais propensão para você começar a se auto-sabotar, se fazendo de vítima, porque você não se acha merecedor de mais dinheiro ou de um trabalho melhor, porque você se acha inferior, porque você tem esse complexo aí de inferioridade. Outra frase é: um bom emprego é o único caminho. Isso também é uma crença social, tá? O que a gente aprende, gente? Que a gente vai pra escola, a gente sai da escola, a gente entra numa boa faculdade, da boa faculdade a gente vai trabalhar numa boa empresa, nessa boa empresa a gente começa ali como estagiário, a gente cresce nela e quem sabe um dia a gente vai ser CEO. Essa é a única forma da gente conseguir ganhar dinheiro. Só que quando você pensa nisso, você está criando uma vida inteira em uma linha reta. Se você não for por esse caminho de cavalo, você não vai conseguir enxergar nada, nenhuma das possibilidades ao seu redor, porque você só tá assim, ó, eu vou arranjar um emprego, eu vou começar como estagiário e ali naquela empresa eu vou virar um CEO. Então, esse é o único jeito que eu vou conseguir dinheiro, tá? E se a sua outra possibilidade for: eu sempre gostei de tocar, ser músico, você já não olha para ela. E se a outra possibilidade for pintar, eu sempre desenhei e pintei muito bem, aquilo não vai dar para você, porque você não vai se permitir viver aquilo. Porque na sua cabeça você tem que trabalhar, você tem que entrar na empresa, você tem que ser o CEO, entendeu? Então você nunca vai crescer. Você só vai crescer se for com aquele caminho, tá bom? Então, essa é uma crença social que muitos de nós, essa é uma crença minha, tá? É uma crença minha que eu tô trabalhando
que muitas dessas crenças elas estão muito enraizadas, muito enraizadas. Então você tem que se lembrar o tempo todo, através do hábito, que as coisas não são assim e tentar fazer coisas diferentes, coisas que te atraiam. Porque quantos pintores não são ricos? Ficaram ricos pintando. Quantos artistas, quantos músicos não são milionários? Por que você não pode ser uma dessas pessoas? Ah, eu não sou bom o suficiente, mas você também não treinou o suficiente. Porque você bloqueou esse sonho logo no começo. Mas você também nem sabe se você tem o dom, porque você ainda não se deu essa oportunidade. A outra é riqueza corrompe. Gente, é muito engraçado, né? Porque a gente relaciona todo mal ao dinheiro, o dinheiro numa forma física. O dinheiro nada mais é que uma energia. E assim como o dinheiro, a bebida, as drogas, elas exaltam o que a pessoa já é, tá? Então, vamos supor, eu sou arrogante de natureza. Eu ganho dinheiro, eu só vou ser mais arrogante. Eu tô ali, é como se você desse a arma pro assassino. Aquilo ali vai ressaltar o que eu já sou. Eu sou uma pessoa egoísta, vai ressaltar o que eu já sou. É como se fosse a bebida. As pessoas que bebem, você vê no bar. Tem várias pessoas que bebem e ficam bêbadas. Mas tem aquela que bebe e fica violenta. E tem aquela que bebe e fica feliz ali, fazendo graça. Qual que é a natureza de cada um deles? Vamos ali para outra. Dinheiro atrai ladrão. Bom, gente, tudo hoje em dia atrai ladrão. Até o não dinheiro. Tipo, a gente não pode sair de celular, a gente não pode sair com joia, a gente não pode sair às vezes com uma bijuteria que roubam achando que é joia. Então, essa aí é uma furada, né? Dinheiro atrai ladrão. Tipo, ah, só ladrão, vou atrair ladrão. Mas o dinheiro também compra segurança. Porque você vê muitos ricos que moram em prédios que são totalmente seguros, em condomínios fechados, os carros são blindados, entendeu? Não que seja o ideal viver dessa forma, mas ele compra segurança, sendo que a maioria de nós, a gente faz o que consegue, né? Você coloca uma câmerazinha ali, comprada ali no Mercado Livre, você coloca uma cerca elétrica, mas quem realmente consegue viver em segurança é quem tem muito dinheiro, né? Ai, Kelly, mas eu tô falando do ladrão aqui, ó, como pessoas, que muitas pessoas, que essa é outra crença, tá? Se eu tiver dinheiro, muitas pessoas interesseiras vão se aproximar de mim. Aí vai de você. Também eu acho que esse aí funciona como essência também. Gente, é uma lei da física. O semelhante atrai semelhante. Perceba qual que é a sua intenção. Isso é muito importante, a sua intenção. A sua intenção em ganhar dinheiro. A sua intenção é dar uma vida melhor à sua família. A sua intenção é ter uma liberdade financeira. A sua intenção é ter uma casa melhor. Agora, se a sua intenção for, eu vou mostrar que eu posso. Se a sua intenção for, eu vou provar para os meus pais que eu consigo. Se a sua intenção for, eu quero que aquela fulana veja agora quem que tá por baixo. Gente, a sua intenção é causar inveja nas outras pessoas. A sua intenção é causar dor naquelas pessoas que um dia te causaram dor também. Então, se você quer fazer isso, o que você vai atrair para você? Você quer inveja, você quer causar inveja, você vai atrair pessoas que têm inveja de você, que têm interesse no que você tem. E a última crença que eu vou estar comentando aqui é essa aqui que eu acho bem triste, assim. Eu não sou inteligente o suficiente. Gente, eu vejo muita gente humilde que nunca teve estudo. Os meus tios são deles, sabe? Eu admiro muito os meus tios. Minha família, meu pai. Eles vieram de uma família muito pobre, gente. Eles vestiam... A minha mãe falou que eles
costuravam saco, minha avó costurava saco de batata para eles poderem ir para a escola, sabe? A maioria não tem mais que a sexta série. Então, eles trabalharam muito. Eles eram 9. Eles trabalharam muito, muito, muito. E conseguiram construir um dinheiro bom. Apesar de eu ter conhecimento que eles são muito escassos, apesar de ter dinheiro, porque eles vieram, tipo, eu vou enriquecer, essa é a intenção deles, é por isso que eu tô falando deles. A intenção deles foi, eu vou trabalhar para não passar fome, eu vou trabalhar para poder pagar um bom hospital, eu vou trabalhar e ter dinheiro para não passar necessidade. E, gente, e é incrível que o que eles criam, eles não passam fome, tá? Eles não passam fome, mas eles criaram a gente nessa aqui. Eu não tenho tempo para vocês porque eu tenho que trabalhar. Nós, os primos, né? Nossa geração. Eu tenho que trabalhar porque nada pode faltar em casa. Vocês não podem ter comida, vocês não podem deixar de ter comida e ter roupa. E ter uma casa. Então, a gente não teve nossos pais presentes por causa desse pensamento, porque eles têm tanto medo de perder tudo, da gente passar necessidade, deles passarem de novo, que eles não viram isso. E esse negócio da saúde, é incrível que todos têm muito problema de saúde, mas é o que eles criam, eles estão sempre em bons médicos, em bons hospitais. Mas você consegue ver que a sua intenção de ter dinheiro é pagar um hospital? Então o que você vai criar para você? Doença. Se a sua intenção de ter dinheiro é não passar necessidade, mais cedo, mais tarde, isso vai bater na sua porta. Se não é por você, vai ser pelos seus filhos, sabe? Porque eles também têm isso enraizado neles, porque a gente cresceu ouvindo isso. Então é muito fácil para a gente continuar vivendo essa realidade. Eu comecei a falar dos meus tios pra falar, eu não sou inteligente o suficiente. Todos eles eram muito humildes, viu? E eles conseguiram muito dinheiro. Trabalhando duro, trabalhando duro. E que essas são crenças que, é claro, que estão dentro de mim. Eu tenho muito orgulho dos meus tios, do meu pai, da história deles e da minha mãe também. E eles são a maior prova de que isso é mentira. Gente, a gente pensa que... A gente tem essa crença aqui, tá? Que se você não estudar, você é burro. A pessoa que não tem estudo, ela não tem capacidade. Mas isso não é verdade. Isso realmente não é verdade. Porque quando você vê quem que é rico, lê livro dos maiores milionários que tem aqui, que eu tô lendo aqui, tô com 3 aqui do meu lado, assim, que estuda sobre finanças, sobre riqueza. E eles são empreendedores. Eles são empreendedores. É claro que alguns estudaram, que não sei o quê. Mas quando eu tô lendo aqui Hábito dos Milionários, de Napoleão Hill. Gente, é maravilhoso, maravilhoso. Eu tô na metade do livro agora. O que ele ficou 20 anos, ele se propôs a escrever esse livro, a passar essa fisiologia, ó, essa filosofia de como ser um milionário. Ele estudou os 500 maiores milionários da época dele, tá? E ele se comprometeu a escrever sobre essa filosofia. Ele ficou 20 anos quase passando fome para fazer isso, sem ganhar um centavo, sabe? Ele trabalhava e escrevia o livro. Trabalhava. Hoje ele já faleceu, ele é milionário, ele faleceu milionário, porém, ele passou a dificuldade, e ele era um homem super inteligente e qualificado. Quando ele era inteligente e qualificado, ele não estava com dinheiro. O que fez ele conseguir o dinheiro foi essa olha que mania, essa filosofia que ele desenvolve, que também tem muitas crenças envolvidas, tá? Que ele também fala um pouquinho de crença mais superficial do que os segredos da mente milionária. Os Segredos da Mente Milionária é um livro voltado para crenças, que é essencial tá lendo, tá, gente? Quem não gosta de ler, tem no audiobook
Você pode achar também, sabe aonde? No Spotify. E esse aqui, A Ciência de Ficar Rico, também é muito bom, tá? Você também pode achar no Spotify. E esse aqui eu não sei se você acha no Spotify, tá? Que eu sempre tive muito medo de estudar investimento. E não porque eu não gostasse, viu? Porque é uma coisa que eu gosto. Mas porque eu acreditava que não ia condizer com a religião, tá? Que não ia... Porque eu me tornei muito espiritualista e toda vez que eu pensava em dinheiro, eu sentia culpa. E essa culpa muito relacionada ao fato daquelas frases, né? É mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico na porta do céu. Os meus modelos é o Divaldo Franco e o Chico Xavier. Não que eles não fossem abundantes e ricos, tá? Porque eles fizeram muito dinheiro. Só que a missão deles era diferente. E a gente acaba interpretando isso. Tipo, quando a gente viu Jesus sofrer na cruz, nós achamos que nós também, pelo sofrimento, nós temos que sofrer. A gente tem isso no nosso inconsciente. Para ser glorificado e subir aos céus, você tem que passar pelo sofrimento. Você tem que sentir essa dor. Mas, gente, quem que é o Pai? Eu não tô falando que... Mas não foi essa a intenção de Jesus, viu, gente? Não na minha opinião, pelo menos. Quem que é o Pai? Se Deus é amor, se Deus é Pai, se Deus é vida, você como pai, nós como humanos, assim, como pais, que somos muito mais falhos, que somos totalmente corruptíveis, você não tem um filho para fazer ele sofrer. Mesmo, gente, quanto difícil é você falar não pro seu filho. Sabe, Deus não faria isso com a gente. Ele não faria assim, esse aqui, ó, carimbo, tal, rico, abundante. Esse aqui, pobre, escasso. Tipo, ele não chegou carimbando assim, deixa eu fazer um cálculo aqui, vou chutar um número, 10% rico, 90% pobre, escasso. Acho que o mundo vai ser perfeito desse jeito. Deus é perfeição, Deus é harmonia. Ele não ia fazer uma coisa dessa. Sabe, essas coisas somos nós que estamos criando com a nossa realidade, com a sociedade, nós como sociedade, tá? Como comunidade. Então, pra que eu comecei a falar isso? Não lembro. Não lembro. Não é importante, então. Mas essa é a minha concepção. De religião. Essa é a minha concepção relacionada à religião, tá? Essa é uma das coisas que mais me prenderam até agora de não estudar finança, de não querer prosperar mais, porque eu acreditava realmente que se eu tivesse muito dinheiro, eu não ia ser bem vista pela espiritualidade, sabe? Eu fiquei, na verdade, é que eu achava que a gente tem que trabalhar duro, a gente tem que sofrer mesmo. Eu vivi muito tempo numa época de batalha, assim, tudo era batalha pra mim, no emprego. E outra, gente, pelo amor de Deus, não use a palavra eu sou batalhador, tá? Eu sou trabalhador, eu sou batalhador. Use a palavra eu sou vitorioso. Eu sou vitoriosa, porque quando você se identifica, você fala eu sou. Você é batalhador, o que você tá falando? Que você vive em guerra, que você vive passando por perrengue. Não, não é isso que você é. Eu sou vitorioso, vitorioso, vitorioso. Não interessa de onde vem essa vitória. Não se identifica com a batalha, porque quando você se identifica com a batalha, gente, é só guerra que aparece na sua vida. É um problema atrás do outro, você nunca tem sossego, você passa, eu tenho orgulho das minhas batalhas, então continua batalhando. Eu tenho orgulho das minhas batalhas, cheguei até aqui e aprendi que não quero mais batalhar, aposentei. Bom, galerinha, eu vou deixar o nome dos livros na descrição, tá bom? E eu espero que você tenha se identificado com o conteúdo, que você tenha gostado do que nós conversamos hoje. E eu vou continuar fazendo esses vídeos pra gente continuar conversando. Eu vou fazendo um ritmo de conversa mesmo, porque eu me sinto mais à vontade. Pra mim é muito difícil estar de frente pra essa câmera, tá? Parece fácil, mas não é.
Eu tô fazendo bastante esforço porque eu decidi que eu vou enfrentar os meus medos. E, e é isso. Deixa o seu comentário e a gente se vê da próxima vez. Muito boa tarde para vocês e eu desejo vocês uma ótima semana. Que Deus esteja sempre no coração de vocês.